Oi, eu sou o João Andrei e hoje eu vou falar sobre o padrão de projeto Visitor, que é o meu tema da disciplina Fundamentos de Desenvolvimento de Sistemas do IFSU Campus Sapucaí do Sul. Essa cadeira é ministrada pelo professor Alex Orozco. Então aqui tem um breve sumário, então a gente vai ver o objetivo dessa apresentação, a definição e intenção do padrão Visitor, estrutura do Visitor, exemplo prático em Java, Visitor e os princípios Solid, vantagens e desvantagens do padrão Visitor, casos de uso reais, exercícios de fixação, considerações finais. Então, os objetivos dessa aula é compreender o problema que o padrão Visitor resolve, identificar os elementos que compõem o padrão, analisar sua aplicação prática com Java, reconhecer cenários reais que se pode aplicar o padrão Visitor. Então, por que precisamos do padrão Visitor? Então, a gente precisa dele para adicionar novas operações sem alterar as classes existentes, para evitar modificar várias classes sempre que surge um novo comportamento, reduzir acoplamento e facilitar a manutenção, organizar operações externas de forma clara e separada. Definição e intenção do padrão. Então, o padrão Visitor permite separar algoritmos da estrutura de objetos sobre os quais eles operam, possibilitando adicionar novas operações sem modificar essas classes. O Visitor é um padrão comportamental que permite adicionar comportamentos a objetos de diferentes tipos sem alterar suas classes, centralizando a lógica em objetos visitantes. Então a gente pode notar que é bem falado sem alterar essas classes existentes. Então as intenções dele é manter as classes da estrutura estáveis, mesmo com novas operações, separar operações externas da estrutura interna dos objetos e permitir adicionar comportamentos sem quebrar o princípio open-closed. Então, aqui o diagrama que representa o padrão Visitor. Então, no padrão Visitor, a gente precisa da interface Visitor, de uma interface do elemento, de um Visitor concreto e de um elemento concreto. Um ou mais elementos concretos, um ou mais elementos Visitor. E ali do cliente. Então, vamos aqui, por exemplo, prático em Java, que fica um pouco mais fácil de entender. Vamos supor que a gente já tinha as classes relatório e a classe fatura. As únicas duas classes que a gente tinha. E dentro delas a gente tinha ali, né, os seus métodos, o que elas precisavam trabalhar. Então, surgiu a necessidade da gente criar uma nova funcionalidade, um novo método, que seria de imprimir o relatório e imprimir a fatura. O que a gente precisa para implementar isso? A gente poderia simplesmente criar um método imprimir dentro do relatório e dentro da fatura. Mas digamos que o nosso arquiteto lá não permitiu que a gente fizesse a modificação desse jeito, porque ele teve medo de quebrar alguma coisa que já estava funcionando. Então, a gente resolveu usar o padrão Visitor. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa criar uma interface de documento. Uma interface, nesse caso foi criada de documento. Então, as classes relatório e fatura precisam implementar a interface documento. E a gente também criou a interface Visitor. E essa Visitor ela tem dois métodos, essa interface, que é visitar o relatório e visitar a fatura. E a interface documento, ela só tem um, que é aceitar o visitante. Então, como a classe está estendendo a interface, ela precisa sobrescrever o método da interface. Então, a gente agora aqui tem o aceitar visitor dentro do relatório e dentro do documento. Então, aqui nesse caso, os elementos concretos são a fatura e o relatório, a interface de elemento é o documento, a interface visitor é o visitor, é a interface visitor, e o visitor concreto é a impressão visitor, que a gente quer imprimir. Então, aqui foi criado uma classe de impressão que implementa a interface visitor, e dentro dela a gente tem aqui visitar relatório, e ela acaba imprimindo relatório, ela visita a fatura e tem outra aqui imprimindo fatura. Aí aqui eu criei um main de teste, né, pra gente ver aqui imprimindo relatório e imprimindo fatura. Então, vou voltar no slide anterior. E aí a gente falou ali aquele tempo inteiro. A gente usa o visitor quando a gente não quer alterar as classes existentes. A gente usa o visitor
Por que não altera as classes existentes? Beleza. Mas aqui a gente alterou as classes existentes. A gente teve que implementar a interface nas duas classes existentes. A gente teve que sobrescrever o método. Não seria mais fácil só criar um método dentro de relatório de fatura e imprimir? É a pergunta que eu vou fazer e eu vou responder. Sim, seria mais fácil, nesse caso aqui, criar o método imprimir. O problema é quando a gente tem muitos métodos. Por exemplo, a gente quer adicionar vários métodos e a gente tem várias classes. Em vez de relatório e fatura, a gente tem ordem de serviço, a gente tem nota fiscal, a gente tem ordem de venda, a gente tem um monte. Então, aí tu teria que criar dentro deles todos. Imprimir, 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 e quando fosse chamar, ia ter que chamar relatório, imprimir, fatura, imprimir, ordem de venda, imprimir, ordem de serviço, imprimir, nota fiscal, imprimir. Aí, nesse caso, já começa a fazer mais sentido utilizar o padrão visto. Então, em estruturas mais complexas, mais robustas, quando precisa adicionar uma nova funcionalidade, um novo método, é mais fácil utilizar o padrão visitor, porque daí tu garante que o que já estava implementado não foi alterado. Então agora vamos falar do visitor e os princípios sólidos, como se relacionam. Então com o princípio SRP ali que diz que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar, o visitor se relaciona porque a estrutura dos objetos ali, dos elementos e as operações visitors ficam separadas. Cada visitante tem uma responsabilidade específica. Com o princípio ACP, que diz que as entidades devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação, se relaciona com o visitor porque novas operações são adicionadas criando novos visitors, sem modificar as classes existentes. O princípio LSP, que diz que subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base sem alterar o comportamento do sistema, então qualquer visitor concreto substitui a interface visitor, e qualquer elemento concreto substitui element, sem quebrar o sistema. Com o princípio ISP, que diz que uma classe não deve ser forçada a depender de interfaces que não utiliza, o visitor se relaciona porque cada visitor define apenas métodos necessários para os tipos da estrutura. Elementos dependem apenas de um método, aceitar o visitor. E o princípio DIP, que diz que depende de abstrações e não de implementações, se relaciona com o visitor porque os elementos dependem da abstração visitor e visitors dependem da abstração element, reduzindo um acoplamento. Agora eu vou falar das vantagens e desvantagens do visitor. Então, as vantagens é o princípio Open Closed. Você pode introduzir um novo comportamento que pode funcionar com objetos de diferentes classes, sem mudar essas classes. A gente tem o princípio de responsabilidade única, que você pode mover múltiplas versões do mesmo comportamento para dentro da mesma classe. A gente tem que um objeto visitante pode acumular algumas informações úteis enquanto trabalha com vários objetos. Isso pode ser interessante quando você quer percorrer algum objeto de estrutura complexa, tais como o objeto árvore, e aplicar o visitante para cada objeto da estrutura, cada nó. Desvantagens. Você precisa atualizar todos os visitantes a cada vez que a classe é adicionada ou removida da hierarquia de elementos. Visitantes podem não ter seu acesso permitido para campos e métodos privados dos elementos que eles deveriam estar trabalhando. Em caso de usos reais, eles utilizam o padrão visitor em compiladores que percorrem nós da ST usando visitors. Ferramentas de análise estáticas aplicam regras com visitors. Sistemas exportam documentos para PDF, HTML, XML, usando visitantes específicos. Então, ali, se eu quiser exportar, no meu caso, ali, a fatura e o relatório para PDF, HTML, XML, em vez de eu ter 3 métodos, exportar PDF, exportar HTML, exportar XML dentro de cada uma dos tipos de documentos, se eu tiver ordem de serviço, ordem de venda, nota fiscal, eu posso utilizar o visitor para facilitar. Também é utilizado em motores de regras que executam lógica externa sobre objetos variados, processadores de arquivos que percorrem estruturas JSON ou XML, e IDEs também utilizam o visitor para refatoração e análise de código. Aqui tem os exercícios, um QR Code que leva para os exercícios do Google Forms. E aqui as considerações finais. Então, as conclusões são que o visitor adiciona comportamentos sem alterar classes, o visitor mantém baixo acoplamento e alta extensibilidade, excelente em estrutura de objetos estáveis, útil em parse em análise e processamento de dados hierárquicos. Muito obrigado!